para gravar. A gente estava aqui batendo um papozinho, mas a gente vai começar, até porque o horário, esse negócio de pôr em rede social, já está cronometrado e às 8 da noite a palestra do Fábio entra no ar já nas redes sociais. Então, antes das 8, eu já tenho que ter entrado no outro link, recebido ele para começar a transmissão. Então, eu tenho que começar aqui no horário, senão a gente atrasa o restante da programação. Mas de manhã foi maravilhoso, eu gostei muito das palestras, da participação dos alunos, já disponibilizei para vocês as gravações, estão lá no canal do YouTube, mas precisando também eu passo links, tá? Sem problema nenhum. De manhã, às 8h15, eu expliquei a respeito do projeto dessa semana. Tem alunos que estão aqui, que também estavam de manhã. Agora eu vou repetir aquela apresentação para atender aos alunos que não estavam de manhã, tá? Quem quiser fica, tira as dúvidas necessárias também. E aí, na sequência, terminando aqui, uns 5, 10 minutinhos antes das 8, a gente parte para outra sala, que vai ser com a palestra do Fábio, né, um ex-professor nosso, que está lá nos Estados Unidos agora, e o Fábio vai estar falando sobre o sistema construtivo lá americano, né, construção a seco, e vai ser bem bacana a palestra dele, fora matar um pouquinho a saudade de um antigo professor nosso, né. Então, assim, eu vou explicar aqui para vocês um dos objetivos nossos desse evento. Ele foi planejado desde o semestre passado, na verdade, quando a gente teve essa questão da pandemia. No semestre passado ficava naquela iminência de programação das aulas presenciais retornarem, porque os decretos do GDF estavam de tempos em tempos, né, sendo estendidos, até que ficou estendido por mais tempo para a gente manter as aulas remotas, né? E aí a gente tinha planejado, eu lembro que em reunião com os representantes no fim do semestre, eu falei que a gente já estava com essa semana de imersão em práticas projetuais e criativas planejadas para outubro, que era justamente para a gente pegar entre primeiro bimestre e segundo bimestre e dar uma quebrada na rotina. Se a gente já tivesse em condições nesse período de voltar com a atividade 100% presencial, a gente voltaria, ou então fazendo remoto, como a gente acabou optando por planejar. Então, a gente foi atrás de conhecimentos, de palestras, de conteúdos complementares para vocês, e no intuito de estimular a criatividade, a disciplinaridade, trabalho em equipe, que a gente tem a proposta do desafio, do projeto, uma maratona, que é ela que eu vou explicar mais agora à noite, tá? Para vocês, como eu fiz de manhã. Então, nesses 3 dias, hoje, amanhã e sexta, a gente está com essa imersão nesses temas e desafios atuais, né? De manhã a gente falou sobre pisos permeáveis, pavimentações permeáveis. A gente falou também da parte do Feng Shui, e arquitetura, né? O pessoal até comentando muito que era muito difícil, complexo. Realmente é complexo, mas são visões para a gente bem atuais, na verdade, no momento que a gente está passando, e também para abrir um pouco mais a cabeça de vocês, informações que nem sempre a gente tem dentro de disciplinas, né, convencionais. A gente tem outras palestras agora à noite, tem com o Fábio, amanhã de manhã tem com o pessoal, alguns dos profissionais que fizeram o espaço Janelas Casa Cor, aqui de Brasília, e assim, a gente vê toda essa questão que a gente tem passado, né, essas mudanças na nossa rotina, e o objetivo é a gente sair um pouco dessa nossa rotina, mesmo a gente estando no remoto, mas a gente trazer outros contextos, outras intenções para vocês, tá? As palestras e mesas redondas estão sendo transmitidas pelo YouTube. Consegui também, quando eu montei essa apresentação, eu só tinha certeza do YouTube, mas eu consegui, estou compartilhando as palestras e mesa redonda também
Facebook e no Instagram, tá? Na página dos cursos lá no Facebook e Instagram. E essa parte nossa de desafio de projeto, orientações por áreas, estão sendo via Collaborate, porque essas são exclusivas para os alunos. E as palestras mesa redonda a gente abre para o público externo também, tá? Até para a gente dar mais visibilidade para os palestrantes que a gente tem trazido e que são pessoas bacanas e com agendas bem cheias, né? Então, eles dedicarem um tempinho para a gente é bacana. Aqui está com a nossa programação toda, que eu também tenho divulgado para vocês e mandado pelos e-mails, né, via Blackboard. Então, não vou me deter a ela, mas a gente está aqui agora nesse momento da reapresentação, né, do desafio de projetos, e depois a gente segue para a palestra do Fábio. Na sequência, aqui está previsto das 8 às 9 a palestra do Fábio. Pode ser que demore um pouco mais de tempo, a gente abre para as perguntas, etc. Mas depois que acabar a palestra do Fábio, a gente entra nos links das salas para a gente estar ajudando vocês na organização dos grupos para esse desafio de projetos. De manhã a gente fez isso, e aí agora a gente faz de novo à noite, tá? Aí amanhã, quinta-feira, a gente está logo cedo também nas salas de orientação, e às 9 horas a gente começa com a mesa redonda, com alguns dos arquitetos, escritórios que fizeram janelas casa-cor, e vamos estar conversando também sobre a percepção deles em espaços pós-pandemia. O próprio Janelas Casa-Cor veio com essa demanda. Não dava para fazer o evento em si, Casa-Cor, porque está proibido eventos ainda, né? E dá muita aglomeração, e aí a Casa-Cor resolveu, em algumas cidades do Brasil, fazer os janelas para o momento da pandemia, das pessoas estarem vendo de fora, sem aglomerações. Então, os espaços que são containers, que estão como vitrines, né, como janelas, está lá no Parque da Cidade. Foi estruturado, o projeto de concepção foi do escritório Sans Arquitetura. O Eduardo Sans vai estar com a gente, amanhã a Lília não vai poder, esposa dele, mas o Eduardo vai estar. E aí eles vão estar explicando um pouquinho melhor também o que foi o conceito do projeto, que está lá para visitação. Está gratuito, a gente pode ver pela internet também, ver os vídeos, as fotos. Novos tempos, né? Então, hoje a gente consegue assistir shows, ver orquestras ao vivo, online, sem pagar ingressos, né? Então, algumas coisas na pandemia também a gente tem essas mudanças de paradigmas, né? Depois a gente vai seguir com orientação, de novo, grupos de orientação para os projetos. No fim da tarde, amanhã, a gente tem a palestra com o Álvaro Antoni, é um arquiteto lá de São Paulo, da USP, da Escola da Cidade também, um arquiteto de grande representatividade, grande nome. Cancelar aqui meu compartilhamento, eu não tem problema não. Está todo mundo como moderador, então todo mundo tem acesso. Então a palestra de amanhã também vai ser muito bacana, fora que ele é uma pessoa simpaticíssima. O Álvaro vale muito a pena. Eu sei que é um pouco mais cedo do que o horário normal de aula, né, do noturno, mas vale a pena assistirem. Depois a gente vai vir com a palestra sobre bambu, né, com o Frederico Rosalino, também fantástico, a bagagem dele, né, os conhecimentos. E bambu é um conhecimento sempre muito importante e pouco estudado ainda, né, que a gente gosta de trazer porque bambu, madeira, a gente gosta de trabalhar, e a gente vai na pegada também da sustentabilidade, do ecologicamente correto, né? Vamos ter algumas oficinas. Amanhã à noite tem com o professor Guilherme, depois na sexta de manhã também tem oficina com o Guilherme, na sexta de manhã a gente tem palestra da Ana Cláudia, que é da arquiteta da DECA, aqui para a região do Centro-Oeste. Ela vai falar sobre as inovações em metais e pós-pandemia, que a DECA já está com peças já pensando nessa questão de medidas de higiene maiores, etc., que o momento tem pedido, pós-pandemia provavelmente peça também, né?
Aí a gente vai ter oficina com a professora Camille Orlando, de perspectiva, de bioclimatismo, Guilherme, de perspectiva. Então, a gente tem ainda uma programação bem bacana, fora o nosso desafio de projetos. Tá? Pensando em tirar um pouco vocês só do que cada disciplina se propõe, a gente estudou uma temática para trazer como desafio numa espécie de maratona. Quando a gente fala em maratona, existe maratona na área de administração, desafios que são apresentados em 2, 3 dias, em uma semana. Uma vez, ano retrasado, a gente fez uma maratona dentro de um evento lá no setor de clubes, a gente juntou estudantes de arquitetura e de design de interiores e fizemos um desafio. Da outra vez, a gente fez um desafio que era uma proposta de quiosque para a revitalização da orla do Lago Paranoá. Foram bem bacanas os resultados. Dessa vez, a gente trouxe como desafio para vocês projetos pós-pandemia, pensar no que a gente está vendo como uma realidade que não tem por onde a gente escapar, né? E isso é uma necessidade que vai crescer. Então, como exemplo, eu digo para vocês que, por exemplo, há um mês atrás, uma empresa me procurou como arquiteta para apresentar uma proposta para eles de retrofit no espaço que eles utilizam, porque eles usam um andar inteiro alugado num edifício e eles vão desocupar metade do andar em função de que, neste período de pandemia, com trabalho remoto, eles já vislumbraram que não havia necessidade de toda aquela equipe trabalhar presencialmente. Eles poderiam mudar a logística deles, até melhorando o rendimento do trabalho. Então, eles contrataram uma empresa de consultoria para avaliar quanto que eles poderiam reduzir de espaço físico e de pessoal trabalhando fisicamente, presencialmente, mas trabalhando remoto. Eles não estão demitindo ninguém, não é isso. Mas é no sentido de rever. Eu acredito que isso vai ser natural nos órgãos públicos e em várias empresas também, essa mudança de paradigma. Para que a gente precisa seguir um tradicional de todo mundo ficar se deslocando até o trabalho todo dia, congestionamentos, cada um no seu carro individual? As cidades não comportam mais isso, o mundo precisa mudar, né? Então, a gente, na área de arquitetura, de interiores, a gente tem que estar sempre antenado nessas coisas e se preparando para mudanças que venham. Então, assim, a gente está discutindo, conversando acerca disso, no sentido da gente estar mais bem preparado para esse mercado futuro. Então, é uma necessidade que a gente acredita que só vai crescer, se potencializar, pensar esse mundo pós-Covid, mas que muitas empresas, órgãos públicos vão repensar essa forma de trabalho que não precisa necessariamente ser presencial. Com isso, a gente separou em categorias para vocês desenvolverem em grupos, né, em equipes. É importante, vou reforçar, muitos de manhã falavam que queriam trabalhar, fazer individualmente. Uma das ideias nossa é que sejam feitos grupos. Por quê? Para a gente trabalhar também a socialização, a interação, a discussão, a troca de informações entre vocês, colegas, e não só com o professor, tá? Então, a gente tem no regulamento, eu já mandei hoje, na hora do almoço, para todos, via Blackboard, mas também a gente pode reforçar. No regulamento está mais detalhado, mas a gente quer que cada grupo, cada equipe tenha no mínimo um estudante de arquitetura, um de interiores, e os grupos podem ter até 5 integrantes. Então, pode ser só uma dupla, pode ser um trio, 4, mas a gente quer que tenha essa mescla para promover mais discussão, mais interação. O módulo A, para a gente trabalhar a habitação pós-pandemia. O módulo B, o projeto tecnotópico,
que é algo mais fictício, eu vou explicar cada um desses módulos rapidamente na sequência, e espaços públicos pós-pandemia. Em termos de premiações, eu não tenho premiação em dinheiro, eu não tenho premiação em objetos, mas a gente vai entregar certificados de participação e classificação para primeiro e segundo lugar em cada uma das 3 categorias, aberto para todos os estudantes, Marisete, para todos. Desde o calouro, por quê? A gente quer essa mistura, justamente porque eu não entendo de uma representação, de um desenho X ou Y, mas eu posso ver com outro colega que entenda um pouquinho mais. Não é obrigatório usar nenhum software, entenderam? A gente pode tá mesclando ferramentas, desenhar à mão, fazer pesquisa. O principal não é um desenho primoroso. O principal para a gente é pensar, trazer soluções e apresentar essas soluções através de prancha de apresentação que vai ser enviado por um formulário PDF, tá? Vocês não vão apresentar num primeiro momento nenhum dos trabalhos, vocês vão defender em termos de diagramação, de apresentação, tá? Mas eu não sei mexer em software nenhum, eu sou caloura, não sei mexer em software nenhum. Vocês podem pegar ideias, desenhar à mão, fotografar o que desenhou e colocar no PowerPoint, diagramar e salvar PDF, tá? A gente não tá criando limitações. E esses apoios dos professores também, nos horários que a gente determinou de manhã e de noite, para orientações, também serve para eles ajudarem em algumas informações, em algumas ferramentas ou orientações de como fazer, tá? Alguém escreveu mais alguma pergunta? No regulamento, Cleiton, a gente colocou para ter pelo menos um de arquitetura e um de interiores em cada equipe, tá? Para a gente também promover essa interação dos estudantes nas áreas diferentes, ok? Mesmo correlatas, mas diferentes, ok? Cursos diferentes. Quem não tem o grupo definido, ou a gente queria fazer essa dupla, fala comigo. Em separado, eu estou organizando esses grupos. Hoje eu mandei um e-mail pedindo que vocês me confirmassem quem já tinha grupo definido, né? Para eu ir me situando, organizando, e eu levo algumas situações para a equipe de professores que me ajudou a montar o regulamento, mas a priori no regulamento a gente colocou dessa forma, tá? Então, vindo aqui para o nosso módulo A, habitação pós-pandemia, a gente vem com algumas das informações, né? Pode ser vocês vão pensar do zero, podem pensar módulos tipo container, podem pensar em construções de materiais diversos, ok? Pode ser algo modular ou não. Eu acho importante, Marisete, a gente está misturando os novatos com os mais avançados, tanto que é um dos nossos objetivos e essa troca de experiências. E vou dizer, muitas vezes o novato, o calouro, que ganha muitos dos concursos que a gente desenvolve, não só dentro do IESB, mas fora. Por quê? Ele vem com a cabeça mais cheia de ideias e menos preso a ferramentas e a limitações. É interessante como, em geral, os calouros, os mais novatos nos cursos, são os que se destacam mais nessas competições. É interessante, é claro, não é regra, mas isso tem acontecido bastante, tá? Então, só voltando aqui, eu não passou o slide aqui. Então, aqui tem esse texto, eu já passei para vocês também essa apresentação, para vocês verem a gravação, isso aqui eu estou repetindo também a explicação da manhã. Vocês vão entregar, vocês vão pensar nesses espaços, não precisam ficar limitados ao que a gente está colocando, criatividade, sem problema nenhum. E aí vocês vão desenhar planta dos pavimentos, no caso da habitação pós-pandemia, se os cômodos vão ser mais integrados, se vão ser mais separados. Tudo isso é importante, a questão da insolação, da ventilação. No pós-pandemia,
a gente entende que algumas questões materiais, iluminação, ventilação, conforto, eles têm que ser mais bem pensados, cuidados para evitar espaços que sejam mais propícios à proliferação de germes, de bactérias, de vírus, né? Então, tudo isso são coisas que parecem bobagem, mas têm que ser pensados mais do que nunca. Já eram muito óbvio, mas agora eles vão sendo essenciais na vida nossa de projetos. Então, isso a gente vai observar nas soluções, mesmo que o desenho não esteja impecável. Nosso objetivo não é fazer um projeto detalhado de forma alguma, é vender uma ideia, um conceito. 2 cortes, 2 perspectivas, no mínimo, sendo uma interna, outra externa. Esses desenhos, o professor Guilherme vai ajudando, fazendo oficina de perspectiva também, voltada, ele vai disponibilizar um vídeo de uma aula e ajudar vocês dentro das soluções que vocês estiverem pensando, propondo na sexta-feira, né, Guilherme? Então, assim, a gente vai tendo essas opções para vocês. E o memorial do projeto, que é algo muito importante de ser apresentado, porque ele defende o que vocês estão propondo. E já que vocês não vão apresentar, o texto de memorial é importante porque ele vai ajudar a estar explicando melhor a proposta, né? O módulo B, que é o nosso projeto fictício, o projeto tecnotópico, a gente partiu da ideia do professor Glauco de uma cápsula. Uma empresa lançou um concurso para alunos desenvolverem uma solução de um produto capsulia. O que seria a ideia? Uma cápsula para atender a demandas de naufrágios e inundações, tá? Então, é algo fictício, mas que pode ser real, vamos dizer assim. Desenvolvido em material plástico, a gente já estaria dando algumas diretrizes, reciclado, que a gente está chamando de um replaste. Existe, não existe? Vamos pensar que já existisse algo possível nesse sentido, para a gente não perder tempo, digamos assim, em pensar estruturalmente em algum elemento que fosse viável, tá? Com vedações de encaixe emborrachadas, painel de vidro fotovoltaico para emissão de sinal GPS, e tem algumas outras informações que vocês vão lendo, armazenamento de 27 centímetros quadrados de comida desidratada e 5 litros de água potável. A ideia é que seja um espaço para a menor dimensão para um humano, no máximo uma criança além do humano, tá? Um maior aproveitamento do espaço útil e pensar numa estética inovadora e defender essa ideia através de texto de explicação, ok? Em termos de apresentação, planta baixa, cortes, né? 3 detalhes e das ideias de armazenamento de água, comida, encaixe das peças, 2 perspectivas, e o memorial do projeto, da mesma forma que a gente tem pedido do módulo A. No módulo C, é a parte de espaços públicos, né? Pós-pandemia, a gente imaginar um espaço, uma praça, uma avenida, um parque do DF, para readequação. Pensar como que será o ambiente daqui a 10 anos, em 2030, com todas essas mudanças que hoje a Covid nos trouxe, mas muito provavelmente seja uma mudança a longo prazo, não só por conta de Covid, mas por conta de outras pandemias que possam vir a surgir. A gente passa a se deparar com uma situação que praticamente parou o mundo, abalou a economia de vários países e que algumas coisas devem ser repensadas, porque senão isso vai se repetir em mais alguns anos, Deus que me perdoe, com alguma outra pandemia, com algum outro vírus, alguma outra situação. Então, os lugares têm que ser repensados, não só os lugares, né? A cultura, o modo de viver, de socializar. De manhã eu comentei com os alunos que a gente vem de uma colonização europeia, né? E a gente tem muito daquilo, do calor humano. Eu estou morrendo de saudade de todo mundo, vontade de encontrar as pessoas, de abraçar. A gente tem essa necessidade.
mas algumas coisas a gente tem que parar para cair a ficha, que a gente tem que mudar alguns conceitos. Meu pai sempre brinca comigo, a gente não o vê por conta dessa pandemia há 7 meses, né? Minto. A gente foi no aniversário dele, mantivemos distância em setembro, porque eu não estava aguentando, já tinha 6 meses sem ver meu pai. E aí a gente conversando e ele falando, minha filha, por que que o oriental enfrenta melhor essas situações? Em qualquer situação que eles passem, eles já estão com máscara, eles não ficam se abraçando, se beijando o tempo inteiro. Aí meu pai brincando, quando a gente aprender um pouco com os orientais, a gente vai sofrer menos e viver melhor. Ele sempre fala isso, do jeito dele de se manifestar, né, meu pai, mas assim, não tem nenhum oriental na minha família, mas eu realmente faz todo o sentido que ele fala, no sentido de que a gente teria que mudar hábitos nossos para a gente sofrer menos impacto do que a gente tem sofrido, né? Mas vamos adiante. Então, assim, esse espaço, vocês podem escolher uma área pública da cidade, próximo da casa de vocês, ou algum ponto bem conhecido. De manhã, por exemplo, num dos grupos, uma das ideias, professora Roberta e professora Ivana, foi, por exemplo, a Praça do Relógio, em Taguatinga. É um lugar mais interessante do que ali. Bom, rodoviária também, né? A gente tem esplanada, tem altos lugares interessantes. É claro que plano piloto a gente tem questões de tombamento, lá a Praça do Relógio também a gente tem algumas peculiaridades, mas nada impossível também da gente mexer, propor, até porque a gente está mais nessa visão de como vai ser daqui a 10 anos, né? Esse tipo de espaço. E ali a gente tem ponto de ônibus, metrô, táxi, tem toda uma série de aglomerações, de circulações bem interessantes. Não queremos que vocês vão ao local, não, ao espaço público. Busquem as informações no Google Earth, Cicad, Geoportal, onde for mais fácil para vocês, tá? Vídeos, YouTube, para ver como que é a movimentação, etc. E a gente espera que aqui vocês avaliem o melhor aproveitamento do espaço, né, e vendo as condicionantes ambientais, materiais sustentáveis e relacionados a menos proliferação de bactérias, de vírus, etc., e a linguagem da paisagem urbana. Estou terminando, o nosso horário vai ficando, eu falo pra caramba, né? Mesmo conceito, formato pranchas, né, em PDF, a gente fala no A3, em formato paisagem, salvar tudo num arquivo PDF, para enviar num formulário que eu já mandei hoje, mas eu vou mandando outras vezes para vocês de envio, com uma planta de implantação, planta baixa do local que vocês estão propondo mexer, uma planta baixa localizando a infraestrutura, os pontos de apoio, essas coisas de parada de ônibus, ponto de táxi, metrô, o que tenha nas redondezas também do espaço que vocês estão fazendo a intervenção, propondo. 2 seções, 2 cortes transversais, 2 mobiliários urbanos, 2 perspectivas. E, é claro, o memorial também, o texto explicando a proposta de vocês. Então, assim, durante esses dias, além das palestras, mesa redonda, oficinas e os grupos de orientação, que vocês têm a programação e eu tenho reforçado com vocês, a gente tem esse projeto, né, desafio aqui de projetos da maratona, que a ideia é que a gente dê um prazo a mais para vocês enviarem, porque como de hoje até sexta-feira tem muitas atividades acontecendo em paralelo, a gente achou que pedir para vocês entregarem até sexta-feira, enviarem as propostas até sexta, ia ser muito corrido. E aí a adesão ia ser mais baixa em função de não ter tempo hábil. A gente também não quer que vocês se descabelem e fiquem sem dormir por causa disso, não. Pelo contrário, é para desafogar mesmo, desopilar, né, o fígado, aí distraindo com essas questões, com essas discussões. Então, eu vou enviar para vocês, já enviei o link, né, do formulário, que vocês vão me encaminhar com as propostas até o dia 18, domingo, às 18 horas. Durante a semana, eu vou discutir com os professores, com a banca avaliadora, a gente vai escolher as melhores propostas e no dia 24, no outro
Sábado, às 3 da tarde, a gente vai fazer uma divulgação ao vivo pelo YouTube. No fim do semestre, a gente faz normalmente algum evento de encerramento, e aí a gente vai pôr as propostas vencedoras para apresentarem também, tá? Então, a gente vai ter os grupos de orientação, e hoje a gente já começa, depois da palestra do Fábio. Então, vocês podem entrar nesses grupos, eu já tinha passado os links, mas eu reforço. Os grupos, eles não estão separados por módulo. Então, por exemplo, lá a gente falou em módulos A, B e C, né? Das categorias. Aqui a gente está mais por linha de orientação dos professores, na parte de projeto, conceito, divisão de espaço, pesquisa, embasamento, o grupo 1. O grupo 2, na parte do conforto, o grupo 3 de apresentação. Não quer dizer que professor do grupo de apresentação não possa falar um pouco sobre conforto ou projeto, se for o caso. Mas cada professor vai ter uma aderência maior ou menor a cada área. Os professores vão variar dentro de cada grupo e dentro de cada dia e período. Os horários aí, porque é dentro da disponibilidade deles que eles estariam em horários de aula com a gente, até porque eles têm compromissos fora IES também, tá? Então, eles vão estar nesses horários, vocês têm até o domingo para enviar, mas até sexta-noite para contar com o apoio, suporte de orientações dos professores. Lembrando que é um desafio. Então, é um projeto para vocês desenvolverem criatividade, a inter-relação, interdisciplinaridade, mas não é para ser avaliado como numa disciplina, com nota, na verdade, é muito mais para desenvolver o processo como um todo criativo de vocês, entenderam? Então, a gente não precisa ficar muito preso a toda uma representação impecável, como a gente toma cuidado dentro de uma disciplina. O professor Guilherme disse que o primeiro lugar vai ganhar um lanche. Você que vai bancar o lanche, Guilherme? Não, mas a gente pode até ver um lanche mesmo. Assim, a vontade da gente fazer uma aglomeração é grande, né? Da gente propor uma festa, a gente vai para o parque da cidade, né? Mas, assim, de manhã a gente sentiu um pouco, assim, ainda de questão para organizar os grupos. A gente teve só um ou outro que já conseguiu se organizar. A gente sabe que não é tão simples, até porque vocês não conhecem colegas de outras turmas, do outro curso. Mas, assim, eu me propus, já mandei um e-mail hoje à tarde para vocês, depois do almoço, acho que foi, me oferecendo para vocês mandarem e-mail para mim, já com o nome completo, matrícula, em que categoria que gostariam de estar participando, para eu tentar juntar esses grupos. Em outra maratona que a gente fez, eu fiz dessa forma, eu peguei alunos interessados e eu fui vendo pelo perfil, afinidades, e eu juntei os grupos, e foi super bacana. Eu lembro até hoje que uma das coisas que me deixou muito feliz é que teve grupo que saiu dessa nossa maratona e montou sociedade de escritório. Eles estavam perto de formar e montaram escritório. Eu achei tão legal, porque assim, se a gente não tivesse proposto, eles nunca teriam se conhecido. E de repente a gente conseguiu juntar, eles trabalharam, se deram tão bem e montaram sociedade. Estão trabalhando em sociedade até hoje, já tem 2 anos, vai fazer 2 anos no fim desse ano. É bacana, são novas oportunidades que surgem. Eu sei que não é fácil trabalhar em equipe, mas é necessário muitas vezes. A gente precisa saber trabalhar sozinho, mas também saber trabalhar em equipe. O mais difícil, no meu ponto de vista, é vocês pensarem: poxa vida, mas vou fazer isso com alguém que eu não conheço? Se a pessoa não se envolver, não dedicar tempo. Essa nossa proposta não exige muito tempo de vocês, exige que vocês reúnam, trocam ideias e proponham algo, diagramem e apresentem. Mas, se tiver algum contratempo, mantenham contato comigo, não tem problema, tá bom? Alguma pergunta?
Como estamos aí? Tem gente que já tinha assistido isso de manhã, né? Mais alguém querendo perguntar alguma coisa? É muita informação também, né? Eu sei que é. Os grupos de manhã e os da noite são separados? Não precisa ser, Raquel. Porque, assim, eu entendo que vocês vão se organizar e fazer tudo remoto. Trocar ideias, assim, conversar por Zap, se vocês vão abrir uma sala no Zoom. Eu sei que de manhã e de noite a gente está com eventos, com palestras, com coisas. Então já não vai ser fácil vocês reunirem. Nos horários que a gente tem para a gente trabalhar as orientações, hoje de manhã, por exemplo, tinha uma menina que ela falou: eu já estou com o meu trio para trabalhar meu grupo, só que só eu que estou aqui para pegar a orientação agora, sem problema nenhum. Então, ela buscou algumas orientações, fez algumas perguntas, depois ela ia passar para o restante do grupo o que foi conversado. E assim, a gente quer trabalhar a autonomia de vocês também. Então, não é porque o professor deu ideia X ou Y que vocês têm que acatar. Vocês vão encontrar as ideias e as soluções de vocês dentro do grupo. Ninguém vai precisar reunir pessoalmente, tá, Marisete? Vai ser tudo online e vocês se organizam. Eu não tenho sala aberta para vocês aqui, em separado para cada grupo. Eu vou deixar vocês à vontade. Vocês podem falar por videochamada no Zap, vocês podem abrir um outro software para fazer uma videoconferência, se quiserem, só trocar e-mails, entendeu? Zaps, o que for mais fácil para vocês, que vocês consigam interagir e se comunicar. Hoje a gente está usando demais as ferramentas. Se alguém precisar, alguma equipe precisar de algum apoio nosso em abrir alguma sala, vem falar comigo. Mas o ideal é que vocês se virem, entendeu? Busquem as alternativas aí, os contatos. Eu vou ajudar vocês a organizar grupos para quem ainda não tiver com o grupo organizado. Então, de manhã eu já fui anotando a Ludmilla tinha ficado perdida, né, de manhã, que bom. Então, assim, quanto mais a gente for conversando, melhor. Eu estou anotando os nomes de todo mundo que entrou nas salas hoje, de quem me mandou e-mail, para eu ir me organizando como que a gente vai fazer, tá bom? Até amanhã de manhã, eu pretendo já ter alinhado e disparado para quem já me pediu grupo, já está organizando. Alguns grupos eu já estou alinhavando, já estou verificando e já devo formar 1 ou 2 grupos por quem já me contactou. E a gente vai organizando isso. Ah, mas se eu ainda não me organizei em grupo, eu estou perdendo tempo. De forma alguma. Vocês podem e devem já estar assistindo as palestras e também pesquisando, pensando, tendo ideias. Porque daí, assim que a gente conseguir alinhar grupos, vocês já têm propostas, coisas a serem discutidas, né? Não temos quantidades, por enquanto, eu tinha 2 confirmados de manhã, tá? E outros 2 pelos contatos que me passaram que eu estou conseguindo alinhar para estarem no mesmo tema, na mesma linha de questão. Mas, então, por enquanto, eu tenho 4, né? Misturado aí dentro das temáticas. Eu acredito que até amanhã a gente consiga ter mais luz, tá? Pensando aí em quantos. Vamos participar. É bacana, né? Eu acho assim que o mais difícil é essa questão da organização de grupo, né? Mas a gente está aqui para ajudar, entendeu? Eu acho que é válido. Eu acho que, na pior das hipóteses, é a questão da oportunidade, da experiência. Acho que a gente ninguém vai perdendo, vai estar todo mundo ganhando de alguma forma, certo? Então, eu acho muito, muito importante a participação. A gente cuidou muito para poder trazer umas coisas interessantes, para mexer um pouco com vocês, tá? Não precisam resolver agora, até porque é muita informação. Eu já tinha disponibilizado a apresentação da manhã,
Aí essa daqui eu repeti, pode ser que eu tenha falado alguma coisa diferente, então eu vou disponibilizar o link dela também. O PowerPoint meu eu já disponibilizei uma aula da professora Isabela que ela montou sobre os espaços pós-pandemia, mandei hoje o PDF dessa apresentação. Amanhã à noite a Isabela vai estar dando suporte para vocês também, atendendo, né, em grupo de orientação. Então, vamos aproveitar esse momento para a gente sair da caixinha um pouco, né? Para a gente trocar umas ideias, beleza? Gente, o horário apertado, porque daqui a 3 minutos a gente entra na apresentação. Então, vocês todos têm o link? Vocês vão entrar lá pelo YouTube. O Fábio, nosso palestrante, me mandou mensagem de que já ia estar entrando. Cadê minha Nossa Senhora? Deixa eu achar aqui, que é tanta informação nos meus arquivos. Gente, Deus, se vocês verem que tanta tela que eu estou aberta, tá uma maravilha. Eu vou passar aqui agora, vou copiar o link aqui na área para vocês, tá? Esse link é o para o Fábio, para a palestra do Fábio agora, e depois a gente vai para os grupos de trabalho, qualquer coisa a gente passa no fim da palestra também para vocês, tá bom? Eu já estou com a sala aqui que eu vou receber o Fábio, a Andréia já está aqui comigo, né? A Andréia na outra sala, e em 2 minutos a gente está entrando ao vivo. Então, a gente se vê, vão entrando no link lá do YouTube, tá bom? Aí a Isabela colocou, quem quiser tirar dúvidas sobre o material que eu mandei hoje, foi a professora Isabela que montou. Amanhã, a partir das 8h30, ela vai estar atendendo também, tirando dúvidas de vocês, tá bom? Não conseguiu abrir o PDF, Carmen? Às vezes o e-mail bloqueia esses meus anexos lá do Blackboard. Me manda o e-mail falando, Larissa, me manda de novo, que daí eu te respondo o e-mail como anexo, porque daí não indo pelo Blackboard, ele vai, tá? Me manda pedindo, Carmen. Eu posso te mandar até pelo Zap. Tá bom, gente? Deixa eu correr aqui. Beijo, até daqui a 1 minuto. Tchau. Deixa eu tirar a gravação.